Então, muito boa tarde, obrigada pela presença de todas e todos. Eu me chamo Galciane Neves, sou curadora-chefe do MUB e estou mediando a série de conversas da nossa programação MUB ao vivo, Conversa com Artista. E ainda assim, a Terra se comove, está acontecendo às quintas-feiras, sempre às 17 horas, até o fim do mês de novembro. O chat está aberto para perguntas, comentários, para participação, então fiquem à vontade. Essa série, em parceria com a SOS Mata Atlântica, nós convidamos artistas, cientistas e ativistas ambientais para discutir de modo transdisciplinar como encaram, percebem e atuam em meio à crise ecológica, política e humanitária que nós estamos passando. Em 2015, foi assinado entre 195 países o Acordo de Paris. Foi verificado naquele ano que era mais que urgente conter e regulamentar as ações humanas que alteram o clima do planeta. O objetivo central seria fortalecer a resposta global à ameaça da mudança do clima e reforçar a capacidade dos países para lidar com os impactos decorrentes dessas mudanças. As nações que assinaram se comprometeram a manter o aumento da temperatura média global em menos de 2 graus Celsius acima dos níveis pré-industriais. Os Estados Unidos, como a maioria de vocês deve saber, decidiram não participar do acordo. E a justificativa do então presidente foi: nós não temos problemas de ordem climática, é algo que ocorre na casa de vocês, não na nossa. Bom, ele considerou que o continente americano não está sujeito aos mesmos problemas climáticos do resto do mundo. Na conversa de hoje, os impactos no clima como sinais de alerta do planeta, com a artista Letícia Ramos e o engenheiro florestal Tasso Azevedo. Muito obrigada à presença da Letícia e do Tasso. Boa tarde. Na nossa pauta, um mundo onde tudo é perturbado pela ação humana e onde o impacto das alterações climáticas permite compreender fenômenos que vão desde desigualdades sociais à globalização, inclusive a ascensão de um populismo e de uma onda populista que assola o mundo, né? Bom, gostaria de apresentar nossa convidada Letícia Ramos. É uma artista cientista que atravessa os séculos pesquisando as invenções dos meios de representar o mundo. Letícia parte de eventos históricos e fenômenos naturais para tratar das conexões simbólicas entre política, ciência e imaginação, onde o futuro e o passado se sobrepõem. Em sua rigorosa investigação no meio fotográfico analógico, utiliza a escultura, maquete e técnicas de efeitos especiais para criar paisagens imaginárias, narrativas e fabulações que se formalizam entre fotografias, instalações e filmes. Suas obras já foram expostas em espaços importantes como a Tate, o IMS, o Itaú Cultural, Fundação Iberê Camargo, Pivô. Seus trabalhos estão em coleções importantes como o Itaú Cultural, o IMS, o MAN de São Paulo, do Rio de Janeiro, também na Pinacoteca do Estado de São Paulo. O Tasso Azevedo, muito obrigada, Tasso, pela presença novamente. O Tasso é engenheiro florestal, consultor e empreendedor social em sustentabilidade, floresta e clima, é coordenador do Sistema de Estimativa de Emissões de Gases de Efeito Estufa do Observatório do Clima e do projeto de mapeamento anual da cobertura e uso do solo no Brasil, o MAP Biomas, é colunista do Globo e da revista Época Negócios e é um acadêmico visitante do Brasil no laboratório da Universidade de Princeton. Foi diretor-geral do Serviço Florestal Brasileiro, diretor executivo da Imaflora e curador do blog do Clima. Bom, já para conversar as nossas conversas, Letícia, vou te propor aqui uma pergunta e ela vai ser a disparadora do nosso diálogo de hoje. Então, Letícia, minha pergunta é muito simples, mas eu acredito que ela pode nos dar, a partir dos seus processos artísticos, a partir de uma narrativa dos seus processos, uma possibilidade de compreensão acerca dos diálogos, né, dos trânsitos que você opera entre arte e ciência, entre pesquisa poética e pesquisa científica, entre os métodos e procedimentos de imaginar mundos, tanto pela arte quanto pela ciência, né? Então, eu gostaria que você falasse como você se percebe em ação
quando você se afirma como uma artista cientista? Oi, Gal, oi, Tasso. Bom, obrigada pelo convite. Para mim é um prazer conversar aqui com o Tasso, porque eu sigo bem ele, eu sigo tudo que ele fala. Então, para mim, enfim, é um privilégio assim que ele veja o meu trabalho também. Bom, para mim a ciência é um material de trabalho, né? Eu acho que ela aparece no trabalho como um assunto, mas não como algo em que eu procuro decodificar ou entender de uma forma ampla, ou de uma forma até mesmo ampla ou específica da própria ciência. O meu objetivo com a ciência é a imagem, é o que algumas reflexões que acontecem dentro do meio científico podem se transformar em imagem e como que isso pode também vir trazer para os meus processos métodos científicos de construção dessa própria imagem. Eu estava um pouco tentando preparar essa ideia de arte e ciência e me veio um texto do Luiz Kamitzer, que, na verdade, é um texto que o Michel Zósimo, que é um artista que eu tenho uma alma gêmea assim também, ele usa muito para definir a questão, por exemplo, do professor, mas que, nesse caso, eu acho que se aplica bem. Ele coloca a ciência não como outro, o Luiz Kamitzer, não como um outro polo da arte, não como oposto da arte, né? Ele coloca o oposto da arte seria a mágica. É muito interessante essa ideia porque ele, inclusive, no texto fala de que a mágica, por exemplo, é uma habilidade que o mágico tem de esconder da gente o processo, esconder da gente como que as coisas, como que aquela mágica são feitas. Obviamente, a gente sabe que a mulher não é cortada no meio, né? A gente sabe que tem um truque, mas digamos, a maestria desse mágico é não deixar a gente saber como é o truque. A gente sabe que esse truque existe. Então, como esse truque é o que é escondido? O cientista explicaria esse truque para a gente. Ele contaria como esse truque foi feito, ele, inclusive, talvez pensaria o que aconteceria se a mulher realmente fosse cortada, os prós, os contras, falaria com os pares e chegaria a uma conclusão de que seria impossível ou não o mágico cortar, e se cortasse, o que deveria ser acontecido. O artista fica no meio desse caminho, justamente, né? Porque muitas vezes a gente fala sobre o truque, né? E se preocupa com a imagem que é gerada por esse truque ou por essa explicação científica. Então, nos meus trabalhos, me interessa criar justamente essas fabulações que partem de, às vezes, pode ser uma matéria, uma notícia científica que eu li, porque eu sou curiosa, que pode ser um fenômeno físico-químico da própria fotografia, que pode ser um fenômeno físico-químico que eu vou experimentar dentro da maquete, mas ela nasce como uma espécie de história, né? Eu gosto muito de cientistas que são escritores, por exemplo, né? Eu sou uma pessoa realmente apaixonada por livros de ficção científica, não, mas de divulgação científica, porque eu acho que escrever, contar para a gente como que as coisas funcionam, também é uma forma, né, de contar a mágica, de dizer como é que essa mágica acontece. Eu queria, se a gente pudesse, eu compartilhar, porque daí eu vou um pouco mostrando alguns trabalhos e para poder ilustrar como que isso acontece nesses diferentes trabalhos. Share screen, deixa eu fazer aqui. Um minutinho, share screen.
agora vamos lá. Eu não sei se eu fico... fiquei. Só tem uma telinha azul, né? Porque tela azul é muito de computador de uma época, quando dava errado, né? Aparecia tela azul. Então, esse foi um trabalho, dos primeiros trabalhos onde essa relação de ciência e paisagem começou a aparecer mais forte, né? Eu sempre tive uma aproximação mais, talvez, com a mecânica, de construir as câmeras, de construir fenômenos óticos e de pensar, por exemplo, equipamentos e câmeras que estão fora desse padrão do cinema, por exemplo, de 24 quadros por segundo e esse tipo de coisa. Então, sempre os experimentos partiam de uma proposição, de uma pergunta, que era como que eu registro essa paisagem sem a passagem do tempo, mas que ela possua um movimento. Como que eu... o que eu posso ver... como eu posso registrar a chuva? Como eu posso registrar a quantidade de umidade de um lugar através de uma imagem fotográfica? Sem ser figurativa, usando a fotografia como um suporte químico dessas coisas. Então, o primeiro projeto que me apareceu como uma ideia, até porque a gente tem uma noção do início do cinema, tem uma frase muito conhecida, né, do Méliès, que diz que quando ele viu lá a projeção dos Lumière, ele achou incrível, mas que quando ele viu a cena do tomando chá e viu que as folhas se movimentavam atrás, ele achou aquilo fabuloso, porque isso não tinha no teatro. A natureza não se movimentava no teatro, né? Então, eu comecei a fazer uma pesquisa um pouco na direção de o que seria uma captura do vento sem as coisas. Então, como que eu podia captar o vento sem ser uma blusa voando, sem ser uma árvore se mexendo? O que seria isso? E nessa pesquisa sobre o vento, eu cheguei no Francis Belfort, que é o que criou essa escala de ventos, né? E quando eu li essa escala de ventos, o que essa escala de ventos falava, era muito descritivo sobre um cientista que está olhando para as coisas, né? Então, por exemplo, grau 3, fraco, as folhas se agitam e as bandeiras desfraldam o vento. Então, são observações sem o equipamento de observação, só do olho humano, mas que era extremamente poético, que poderia ser que a gente chama no cinema de uma escaleta, poderia ser um roteiro cinematográfico que estava escrito ali. Então, eu fui um pouco atrás do Francis Belfort, do Mar de Belfort, e acabei chegando num lugar que é o Ártico. Eu construí uma câmera a partir de uso das Polaroids, porque a Polaroid ela tem uma relação química com a temperatura, né? Nessa pesquisa toda de ventos, isso o Tasso depois vai falar para a gente, porque eu queria saber um pouco sobre o furacão também, são massas de ar quente e fria que vão gerando esse movimento do ar. E a Polaroid, ela trabalha, a Polaroid direta, com uma questão química que a temperatura influencia na cor. Então, existia uma intuição de que, ora, quanto mais frio, vai tender a determinada cor a paisagem, né? Então, a temperatura do lugar vai interferir diretamente no tipo de paisagem que eu vou capturar. E com isso eu poderia fazer uma escala de ventos. Mas a minha ideia era conseguir para um lugar onde isso pudesse acontecer de forma mais radical e mais ampla. Então eu fiz essa residência, isso foi em 2011, bem antigo, eu estava vendo a data, parece que foi ontem. E eu fiquei um mês fazendo o Círculo Ártico, o Círculo Polar Ártico, né, num barco, num veleiro também, que também tem uma questão simbólica em relação a isso, e capturando essas paisagens. O pano de fundo disso era, claro, a história dos exploradores polares, né? Assim, eu li todos, né? Assim, todas as histórias, desde o que tentou ir com o balão, o que tentou ir com o pônei,
Eu li tudo sobre eles e eu me dei conta que mais importante do que muitas vezes essa exposição, da expedição, muito mais importante às vezes do que chegar no objetivo, era registrar o objetivo, era ter essa fotografia, né? E como que essa fotografia também era congelada, se guardava isso, abria um buraco na terra e botava essa fotografia, porque o cara ia provavelmente, talvez não conseguisse voltar, então teria como recuperar essas imagens. E como esses locais polares dentro do imaginário tinham essa ideia de paisagem perdida, um lugar onde parece que a gente nunca vai conseguir experimentar, um lugar da natureza onde jamais... Hoje é muito mais comum, né, expedições para a Antártida, para o Ártico, de turismo, mas como um imaginário da ficção de aventura, ou da aventura de ficção, ou da ciência de ficção, ou da ficção científica, continuam sendo lugares onde a gente, a princípio, não consegue ir, né? Não consegue chegar. Dessa câmera saiu uma série de fotografias, que a gente não vai entrar nesse, né, específico, queria mostrar o tipo de imagem, onde essa paisagem ela é completamente transformada por esse efeito físico-químico e vira um outro lugar. Então, o que eu estou vendo não é o que é registrado pela câmera, né? Então, são coisas separadas. E essa câmera, o objetivo dela é esse, né? Não é criar uma imagem específica, não é criar essa câmera, ir para o Ártico e fazer as fotografias. O que essa câmera gerar como imagem é meu experimento é esse. Não tem uma intenção de criar um objeto para criar uma imagem, mas sim criar uma experiência, né? Uma experiência fotográfica. Todas essas 6 imagens são do mesmo momento? Tipo, é o mesmo... Só que cada um tem alguma coisa na câmera que... porque a câmera, na verdade, até é mais do que isso, viu, Tasso? Cada momento são 3 polaroides, isso depois até vira um filme. Mas cada lente está num lugar, né? Então, isso gera uma diferença de paralaxe que gera um pequeno movimento, mas é tudo ao mesmo tempo, né? É instantâneo. As polaroids acabaram me interessando como um objeto em si, porque elas estiveram lá no Ártico. Então, elas viram também uma relíquia do trabalho. Muito mais do que uma imagem de uma câmera digital de fotografia, elas são a prova de que eu fui, né? Ela voltou comigo e dentro do meu caderno. Então, tem esse sentido de expedição da própria imagem, né? Ela existia ali como um objeto e tal. Essas paisagens elas vão adquirindo cores completamente. Então, isso, por exemplo, é um quadradinho de uma dessas polaroids. Então, eu produzi algumas dessas polaroides, né? Onde assim as cores eram bem radicais, né? Elas mudavam muito de acordo com as temperaturas e como também essa polaroid era esquentada, porque eu tinha que colocar ela dentro de mim, né? Dentro do casaco para isso conseguir revelar. Então tinha uma coisa também do meu corpo e desse lugar. Essa é uma foto que eu gosto muito e que depois vai me dar uma ideia para o próximo projeto que eu vou mostrar, que chama Aurora Boreal, mas não é Aurora Boreal na verdade, mas durante toda a expedição, era uma expedição de muitos fotógrafos, e todos com muita vontade de fotografar a Aurora Boreal, e ninguém conseguia fotografar. E a minha câmera era a pior, né? Madeira, ninguém acreditava em mim. Assim, porque no início não saíam muitas imagens, era só quadradinho azul, quadradinho azul, quadradinho azul. E um dia eu saí à noite e fiz isso, e saiu essa imagem. Mas os fotógrafos não tinham essa imagem. Assim, foi uma coisa que... coisas da mágica, até aí, né? Aí o cientista mágico. E era... Desliga aqui. E aí era um pouco era a imagem que todo mundo estava buscando, e ela aconteceu justamente na minha câmera precária de madeira com fita isolante.
Então, isso foi um fenômeno no barco, porque só eu saía de noite no Converse, poucas pessoas saíam. E aí, no outro dia, era a aurora boreal rolou ontem, a Letícia fotografou e tal. E eu achei essa lenda muito interessante, assim. Até porque depois eu descobri que a aurora boreal era uma coisa que essa imagem que a gente vê nos livros, ela tem um tempo de exposição que não é a do clique, que a gente não vê menos do que a fotografia, a aurora boreal. A fotografia fica mais tempo ali captando aquele verde até ele ficar denso e aí ficar bonitão para botar no livro. Aqui eu vou passar. Isso me deu uma ideia de um outro trabalho que tem a ver daí com a Antártida, que é sobre o Lago Vostok. E aí quando eu voltei e fiz mostrei essas imagens, as pessoas perguntavam: você pintou? Você foi para o Ártico? Tinha uma confusão muito grande, porque eram imagens que, perto do que a pessoa via no livro, era muito distinta. E como eu sou uma artista que trabalha com fabulações e ficções, talvez aquilo não tivesse acontecido, né? Então, logo que eu voltei, estavam começando a perfurar o Largo Vostok, né? na base Vostok, lá na Antártida, e estavam quase chegando, estava uma coisa meio acompanhando. Eu lembro que eu entrava no site, ele era em russo, tinha que ficar traduzido no Google e tal. E me impressionava muito que todo mundo falava das bactérias que poderiam existir antes, né? Antes do lago, que é submerso, ficar gelado, né? Antes dele ser isolado ali, porque ele vira uma cápsula do tempo ali, né? E das bactérias, dos micróbios que poderiam ser descobertos. E me impressionava que ninguém pensava assim: vamos filmar o lago dentro. Não se falava sobre a ideia de filmar o lago. Então eu pensei numa história. Essa era meio a imagem que tinha na internet nesse momento, né? Uma imagem do Lago Vostok, que para mim era muito assim abstrata, tinha um monte de especulação científica. Depois o Tasso até pode falar disso, de que tinha uma ligação com Marte, tinha todo esse pessoal que cria essas histórias malucas assim. E essa é a base, né? Lá. Quando eu olhei para essas imagens, eu pensei: eu posso ir com um submarino nesse lago, eu posso ir. E aí eu criei toda uma estrutura de aquário, de maquete da Antártida, para fazer um filme que contava a história desse submarino e que usava um diálogo entre dois cientistas, diálogo real entre dois cientistas falando sobre o Lago Vostok, mas que era muito poético, assim. E tinha uma frase, inclusive, que eu acho que é a frase que eu levo até hoje, que talvez complete a ideia de artista-cientista, que é: quando você faz uma experiência, você tem uma folha em branco, você começa com uma folha em branco. E isso ficou um pouco na minha cabeça. E então eu comecei a colecionar dos diálogos entre os dois cientistas, que é um inglês e um russo, coisas que eram ambíguas e que poderia ser que eles estavam falando do meu lago Vostok, que é esse aquário. Mas que também eles falavam coisas muito mais a ver sobre a ciência, sobre a descoberta, sobre o desconhecido, que é o que me interessa. Então, o filme, né, é um filme 35mm, isso é para vocês terem uma ideia da qualidade que é esse filme, né? Ele é extremamente granulado, em que eu filmei essas várias maquetes simulando esse lago e, claro, com um submarino, que eu fiz uma maquete desse submarino. Aí, eu estou dando uma corrida assim, todos, porque eu não ia falar sobre o Vostok, mas depois eu achei que precisava. Logo em seguida, eu fiz um outro trabalho que chama Grão, que era pensando na coisa do Vostok lá de Marte, bem na época que a Discovery chegou em Marte, e eu fiquei muito com isso de que Marte era o último lugar, sabe? Ninguém tinha ido. Quando a Discovery chegou, para mim, foi assim, como se tudo aquilo da ficção científica que eu lia quando eu era criança, de Marte, dos homenzinhos verdes e tal, como se aquilo não pudesse existir mais, como se fosse o último lugar assim que foi a palavra não é descoberto, né? Que foi
enfim, que foi revelado para a gente que Marte é assim, tá? Não viagem, não tem esse homenzinho verde. E aí eu fiquei, né, nessa coisa da descoberta da água em Marte, eu fiquei imaginando, então, uma colônia humana onde tinha um silo, Marte é abandonado, esse silo de grãos fica lá, porque ele existia lá, e, de repente, por causa da passagem de um meteorito, esse silo de grão explode, e como tem água em Marte, começa a crescer uma vegetação em Marte. Nós, pela nossa ação, pela ação humana, que a gente foi lá, construiu esse silo explodiu e começou a crescer essas plantas, que a gente não sabe qual é. Então, também, mesmo procedimento, construiu uma maquete. Claro, teve uma pesquisa, né, na época, inclusive eu comprei a Terra de Marte, que simulava Marte, para criar as plantinhas. Tinha um programa espacial que fazia isso, tudo. E criei também uma série, meus desenhos, o silo que vai explodir, miniatura. Aí uma coisa importante do procedimento é que o silo explode mesmo, sabe? Não é um truque cinematográfico que faz um jeito que parece que explode. O silo pequenininho, eu crio uma maquininha para ele explodir. Então, isso também cria uma certa dificuldade para filmar, porque o fenômeno ele acontece na prática. Ele não é ela é uma simulação do fenômeno em miniatura, né? Então eu fiz um negócio que eu ia pressionando esses grãos até que o próprio silo realmente explodia. Dá para entender o tamanho, né, dessa maquete, o silo explodido. E também criei umas espécies de cabines para testar formas de crescer as sementes, utilizando essas luzes UV, utilizando essa era o negocinho que fazia do programa espacial, tu botava com uma água, injeção, com água na sementinha e tal. Deu meio errado. Eu fiz uma coisa de irrigação, porque como era um time-lapse, isso precisava ser molhado, não podia ficar molhando, senão aparecia, né? Então, para isso, ficar ali alguns dias tentando crescer e tal, mas eu já fui péssimo, não seria uma boa plantadora em Marte. Não deu muito certo a minha semente, mas no trabalho não tem isso de não dar certo, né? Porque o objetivo era esse, e esse objetivo foi cumprido, que era tentar fazer isso, ou fazer isso e registrar isso acontecendo. São um pouco as imagens, né? Um pouco a cara assim do filme. O silo explodindo, né? Quase explodindo. E aí era tudo a partir de uma câmera meio de segurança também, super simples, que eu acoplei na câmera de cinema e que fingia ser essa espécie de navezinha que ia vendo isso acontecer lá em Marte. E aí a gente chega nesse último trabalho que eu fiz, que chama no Island, que aí já entrando, ele faz uma certa conexão com o primeiro Bitácora, né? Importante dizer que no meio disso aconteceram muitas coisas, né? No meu trabalho, assim, a gente está dando pulos de 10 anos, assim, entre esse último e o Moon Island. Mas nesse trabalho eu queria basicamente tratar sobre a questão da Antártida como uma cápsula mesmo, uma cápsula que a gente realmente não conhece, que está ali no gelo, que está congelada. Micróbios, fungos, bactérias, que são essas coisas, né? E como que a crise climática, ou seja, como que o degelo, o que vai vir quando descongelar? O que poderia vir à tona? Não só do ponto de vista científico, pensar em bactéria e tal, mas até arqueológico mesmo. Da arqueologia dos próprios cientistas, da presença humana na Antártida, dos baleiros, dos foqueiros, né? E esse foi um projeto que eu comecei a fazer logo antes da quarentena. Eu estava começando a fazer ele a partir do estudo do gelo mesmo. Então, eu comecei a fazer gelos gigantes e filmar isso derretendo, quanto tempo demora para derreter, qual a temperatura, fazendo maquetes com esses gelos. Eu estava nesse estágio. E aí tivemos esse momento de congelamento também.
E eu comecei a pensar, fui convidada para fazer esse trabalho, né, comissionada, a pensar, então, isso acontecendo, né, ou seja, como que seria a presença, então, na Antártida desses cientistas em um momento de isolamento, que para eles normal, mas que para nós não é normal, e como que eles se comunicariam. Então, isso aqui, eu não sei, eu vou dar uma pulada aqui. Eu criei uma hipótese que na Antártida aparecia uma esfera gigante, que essa cientista via essa esfera, tentava se comunicar com a inteligência artificial, mas a inteligência artificial não via a esfera. Então, só quem via essa esfera eram os humanos e os pássaros. Só olhos orgânicos conseguiam ver essas esferas. Eu comecei, então, a observar câmeras, webcams, da estação do ponto 00, lá da Amundsen Scott, do Dark Sector, que eram as câmeras que que a imagem me trazia muito mais espaço para o pensamento ficcional, porque também tem essa... Às vezes, quando uma imagem é muito objetiva, muito, não tem um espaço para a gente criar uma sobreposição temporal, né, de passado e futuro. Então, era complicado fazer isso. Então, o que eu fiz? Eu fiquei observando durante 5 meses essas estações, e eles colocam uma foto a cada, eu acho que era a cada 15 minutos. Então, eu fiquei gravando essas fotos e fiz uma animação desses dias. Então, um dia dava mais ou menos uns 10 segundos de imagem em movimento. E com isso eu pude observar vários fenômenos no céu, de vento, que não seriam, que eu nunca teria observado durante tanto tempo, se não sentada na minha casa com 4 computadores, tipo, assim, sentindo um pouco assim a cientista da NASA, não sei, falei NASA só por falar, mas pode ser, enfim, vendo o mundo, vendo esse lugar através de uma imagem que a princípio serve para a ciência, e tentando perceber essa paisagem, né? Perceber como que ela acontece em fenômenos físicos também. Isso são algumas dessas imagens, né? Dessas 2 estações. E os diálogos entre... Eu não vou mostrar o filme acontecendo, porque depois ainda está, né, no ar no Museu Jardin de Paume. E isso, por exemplo, é uma aurora boreal, né, que tipo, a webcam pegou bem até. E esses céus que iam mudando. Então, esses céus no filme se movem, esse verde se move, esses céus vão mudando. E o diálogo, ele acontece. Eu escrevi esse diálogo junto com uma roteirista, e é um diálogo entre uma cientista e um robô, né? Então, o diálogo do robô foi feito com... A voz do robô é feita com robô. Então, o ator fala com o robô e o robô responde o que a gente escreveu para o robô, falando sobre ver coisas e não ver coisas, né? Assim, eu vejo, você não vê, sobre isolamento, sobre indeterminação do futuro, não necessariamente sobre o que eles estão fazendo ali como cientistas, mas muito sobre a presença humana deles naquele lugar. O robô sempre pragmático, o robô vai aprendendo com o tempo, né? Tanto que no final do filme ele já consegue tocar uma música no piano, fala para o cientista, eu vou tocar uma música para você que eu aprendi ontem, daí ele toca uma musiquinha. Então, o robô vai aos poucos também se sensibilizando com a situação desse cientista. O filme tinha esse trabalho tem algumas particularidades, assim, porque ele foi feito para a web, então ele tem, as pessoas escolhem, né? Elas podem escolher a montagem do filme, então ela escolhe, eu quero 1 e 2, uma hora que na tela aparece 1 e 2, 1 e 2, 1 e 2, a pessoa clica e aí vai para um outro pedaço do filme, digamos assim, que é dividido por décadas. E outra particularidade é que no meio do filme está jogado por uma câmera ao vivo que fica filmando um sismógrafo.
num lugar nos Estados Unidos, o outro num lugar no Japão, são vários links em que é filmado um sismógrafo, que eu acho uma coisa bem curiosa, porque o sismógrafo é uma coisa meio analógica ali, fazer uma webcam, que não é o gráfico, mas que é a filmagem da agulhinha fazendo, assim. Então, tem um momento do filme que tu vai para esse lugar, o filme te joga para essa página e depois você retorna, né? No Island nasce uma curiosidade assim minha de muitas vezes botar o Uber e o Uber me mandar para o meio do oceano. Nunca entendia por que isso ia acontecer. E aí comecei a pesquisar e percebi que tem a ver com o geoprocessamento, que ali tem um ponto que é o ponto 00, e quando se perde o negócio, te joga para lá. E eu vi que lá não tem nada, né? É só esse ponto mesmo, e uma boia. E fiquei pensando nesse lugar, né? No lugar nulo, nesse lugar que não existe, mas que sem ele também o geoprocessamento não existe, que é essa âncora, que é esse ponto. Aí eu fui atrás de como que essas boias são distribuídas, consegui o telefone da boia, então, quando tu entra no filme e ele diz para te escolher, na verdade é a boia mesmo, a boia que está lá no 00, tu liga lá para aquele número, ela te dá o vento e várias coisas, várias informações. Mas que a boia no Island nunca me deu nenhuma informação durante esses 5 meses. Todas as vezes que eu liguei, ela fala no information, no information. Então, a partir dessas coisas, por isso que eu digo que a ciência é como um material e não como um fim, a partir do cruzamento de todas essas ideias, né, que é uma ideia poética da existência humana na Antártida, uma ideia política que a gente não falou, mas que até está um pouco dentro do que eu gostaria até que perguntar para o Tasso, mas da ideia do Tratado Antártico, por exemplo, assim, do que vai acontecer depois que acabar o Tratado Antártico, do que vai acontecer se a gente não tiver mais acesso a essas informações, essas imagens que estão sendo produzidas e que, por enquanto, são compartilhadas para todo mundo, mas quando elas não começarem a mais ser compartilhadas, né, assim, sendo pessimista em relação ao Tratado Antártico, mas assim, um pouco sobre o que é esse futuro onde a ciência e a informação a informação científica e da imagem, né, do geoprocessamento, quando isso começar a ser uma coisa restrita aos países, quando os países começarem a restringir essas informações. Eu sei que isso é meio... Talvez para o Tasso isso pareça uma viagem bem louca, mas às vezes eu fico muito imaginando o que aconteceria se realmente todos os países resolvessem lacrar suas informações científicas e isso virasse o grande capital, assim, o grande capital político e econômico, se é que já não é, né? Eu acho que talvez isso é uma questão. Também nesse filme, no Island, ele faz parte de um filme, de uma série de trabalhos onde essa bola vai aparecer em muitos lugares. Ela vai aparecer agora o próximo filme, ela aparece numa cidade que eu visitei, um lugar abandonado que chama Piramida, que fica no meio do Ártico, que eu filmei lá. Ela aparece lá, ela aparece na China, ela aparece em São Paulo, mas ela só existe fisicamente na Antártida, como se ela foi criada, congelada, e com a crise climática, a Antártida degela e ela vem à tona na água. A história é meio esse círculo. E quando ela vem na água, ela tem dentro dela um grande segredo, que a gente não sabe. Então, no filme, inclusive, diz, né? Mistério dos mistérios. Então, ela contém um grande segredo que ela quer contar para a humanidade, que a gente não sabe, eu também não sei, eu vou descobrir quando eu terminar de fazer esses 5 trabalhos. Acho que tem uma questão que é importante, porque todo mundo liga o trabalho com a ficção científica, eu sou uma ficcionada por ficção científica, mas eu gosto de pensar muito isso em espanhol. Eu gosto da palavra ciência da ficção.
né, de como usar elementos da ciência para a ficção, mas sem tentar prever o futuro, sem a ideia de previsão, mas a ideia de fabulação e imaginação, né, da imaginação como algo importante para qualquer prática, não só para a arte, mas para a ciência, enfim, para qualquer prática. A imaginação é a palavra, agora vai ficar até meio assim piegas, mas a imaginação é a semente para a criação, e a criação não é só artística, a criação é de uma hipótese, a criação, né, de uma teoria. Então, eu vejo que, justamente no caso do meu trabalho e das coisas que me emocionam em relação à paisagem, elas têm muito a ver com a experiência nossa, né, do homem em relação à natureza, de que nós somos parte dessa natureza, de que nós estamos nela, né, que a gente é só uma espécie ali nesse lugar. E também, talvez, de algum tempo para cá, pensar justamente na mágica, na tradição, né? Nas lendas, nas culturas tradicionais, aonde talvez tenha muitas chaves imaginárias para a criação dessas teorias científicas ou para pistas, né? Assim, que podem sensibilizar também os cientistas, ou os artistas, ou nós, pessoas, todos do mundo, para as coisas, urgentes relativas à natureza e a esse planeta que vivemos. E aí eu acho que, assim, um pouco para fechar a tua pergunta, acho que fiz uma apresentação até mais ampla do que eu deveria ter feito, já, tipo, esgotei, né, assim, o meu tempo, mas eu acho que a gente falou muito, então, da ciência como material, né, do meu trabalho, mas eu uso muito o método científico como forma de criar as imagens, como forma de coordenar o meu processo artístico também, né? Ele é um pouco pragmático, mas ele lida muito com a aceitação não do acaso, como aconteceu por acaso, não, porque existe uma intenção. Eu crio máquinas para fazer uma coisa, e o que ela fizer é a experiência. Então, a forma como eu construo essas câmeras, ou como eu construo as maquetes, ou a metodologia é uma metodologia que se aproxima muito, acredito eu, de um método científico, né? Mas sem esgotar totalmente esse assunto. Uma vez me perguntaram, mas então você... Porque eu fiz um projeto sobre o terremoto de Lisboa, uma outra história sobre terremotos de Lisboa. Então você sabe tudo sobre terremotos. Eu falei, não, se eu souber tudo sobre isso, eu não vou conseguir imaginar. Eu vou não ser mais uma artista, eu vou virar uma cientista, né? Então, eu gosto muito de pensar a ciência dentro da minha prática como uma grande curiosidade também. Eu sou uma pessoa extremamente curiosa. Eu sou uma pessoa que assina Nature. E toda vez que eu leio um artigo de coisas que eu nem sei sobre o que é, eu fico imaginando como que isso poderia se transformar em uma imagem, como que isso podia ser, como que eu podia contar essa história, né? E também como que a própria natureza pode me ensinar e pode fazer com que eu aprenda, e que agora é o meu foco, assim, é o que eu estou mais interessada nesse momento, formas de sobrevivência, né? Formas de mecânicas, por exemplo. Tipo, uma planta não sai do lugar e se adapta. Ela cria mecanismos mecânicos de energia e de, né, energia da fotossíntese, movimento da folha, enfim, de todas essas coisas para se adaptar àquele lugar. Então, também me interessa, agora tem me interessado cada vez mais essa espécie de mecânica tecnológica da natureza. Né? Tipo, como
poderia pensar uma tecnologia de movimento, de, sei lá, qualquer coisa, uma cadeira poderia ser. Como que eu poderia pensar uma cadeira observando a natureza, né? Como que a natureza pode me ensinar também em termos tecnológicos, né? Orgânicos tecnológicos. E, enfim, acho que é isso. Muito bom, Letícia, ver teus trabalhos e também compreendendo um pouco do teu processo. Obrigada por compartilhar. Otácio, agora é com você. Olha. Tá bom. Não precisa nem fazer introdução, não, que eu já tenho um bocado de coisa aqui para. Mas olha Não vou só. falar de nada disso que você vai perguntar, então. Né? Vamos... É melhor. Eu pergunto de novo, viu? Não se preocupe que eu pergunto de novo. Não, porque é o seguinte, porque eu acho o seguinte, que o que eu ia falar? Eu ia falar o seguinte, que digamos assim, como headline aqui para a manchete, né? A manchete é a seguinte: só a arte salva. E no caso da sustentabilidade, isso é muito real. E eu queria falar um pouquinho sobre isso, porque eu acho que isso talvez seja o mais interessante para a gente conversar aqui. Que é o seguinte: todos esses problemas. Só um pouquinho, Tasso, só um pouquinho, que eu tenho a minha pergunta vai ser boa para colocar todo mundo num terreno comum, assim. Eu acho que é importante. Mas olha só, a gente veio, né, nesse caminho com a Letícia propondo para a gente esses diálogos entre arte e ciência. Então, para a gente também é muito importante uma interlocução e acho que tem uma curiosidade muito grande com o que você vai poder compartilhar, né? Mas acho que uma introdução é válida aqui. A Agenda 2030, que é formulada pela ONU e por um tanto de outras representatividades, inclusive né, membros da sociedade civil, indicou um conjunto de 17 ODS para desenvolvimento e redução de danos no planeta, ou seja, são 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que consideram 3 pilares fundamentais, né? Inclusão social, crescimento econômico e sustentabilidade ambiental. Bom, o terceiro deles, que é a sustentabilidade ambiental, digamos assim, comanda o desenvolvimento e a implementação dos outros dois, ou seja, foca no enfrentamento ao clima e nos impactos climáticos. E aí, Tasso, como você é a pessoa especialista, né, nisso tudo que a gente está falando e sobre tudo isso que a gente está vivendo, tendo isso em mente e sabendo que o Brasil é o segundo país com maior área florestal do mundo, mas também é o sexto colocado em emissão de gases de efeito estufa do planeta, a minha pergunta é muito simples, assim, mas vem de uma curiosidade de como a gente pode agir, ou seja, como país subdesenvolvido, como país colonizado e também pressionado a abrir a porteira, assim, né, para a exploração sem limite, o que nos cabe e quais as possibilidades do Brasil, apesar do nosso projeto de governo, como é que a gente pode se colocar diante desse desafio? O engajamento da população civil tem efeito? Né? Assim, de que maneira a gente pode olhar para tudo isso e como é que a gente consegue atuar no Brasil ainda, tendo todos esses desafios de alteração climática e tudo isso que a gente precisa lutar e viver junto? Beleza. Como eu falei, eu não vou responder essa pergunta, porque essa pergunta é uma pergunta muito. Assim, agora, né, dado o contexto da fala anterior, talvez assim, eu toque em algumas coisas dela, mas assim, pensando um pouco aqui na efetividade, né? A questão é a seguinte: o tema da gestão dos recursos, da sustentabilidade, de como a gente lida com os recursos naturais que a gente tem, conserva ou não, ou destrói, ou põe fogo, etc., ela está relacionada ao processo de tomada de decisão do ser humano. O ser humano, de longe, né, quem não viu o documentário, né, no Netflix lá do David, agora o sobrenome dele é difícil de falar, mas enfim. David Attenborough. Exatamente, né, do Life and Planet.
ele bem fala bastante disso, né? Mas o fato é que hoje a gente é uma espécie muito preponderante no planeta e basicamente o planeta, a gente está vivendo numa fase que a gente poderia chamar de, né, digamos assim, o antropoceno, né? Que seria não existe, né, geologicamente isso, mas assim, mas poderia chamar, né, a gente está vendo uma era que seria o equivalente ao antropoceno, ou seja, onde o planeta ele tem se moldado às decisões tomadas por uma única espécie, né? Dentre as dezenas de milhões de espécies que tem no Brasil. Só no Brasil, por exemplo, estima-se que tem 1,8 milhões de espécies de plantas e animais, né? Sem contar insetos, fungos e etc. Então, a gente está falando e a gente conhece 166 mil, mais ou menos. Então a gente conhece 10%, e desses 10% que a gente conhece, 20% estão, né, saiu hoje o dado do IBGE mostrando isso, né, 20% ameaçados. Então, 20% das que a gente conhece estão ameaçadas. Como a gente só conhece 10%, é muito provável que a gente não vá conhecer muito dos outros 90%, porque quando a gente fosse descobrir, ela já não existe mais, que é meio louco, né? Mas é um pouco o que a gente está vivendo. Então, o que acontece é que o mundo hoje depende de decisões tomadas por uma única espécie. E essas decisões, apesar, né, da gente ter os elementos racionais para tomar decisões que poderiam ser, supostamente, né, se você fizer qualquer raciocínio assim bem organizado, você conclui racionalmente que a gente deveria usar os nossos recursos de forma racionalizada, sustentável, porque seria, digamos assim, o mais inteligente para a espécie, né? Ela não acontece por duas questões fundamentais. A primeira, que é da natureza humana e talvez da natureza de qualquer espécie, que é a diferença entre você pensar o melhor para si, ou para quem está próximo, sua família, etc., e o melhor para o coletivo. E hoje a gente vive um período no planeta em que que é o liberalismo, né, como tal, levado ao extremo, ele parte da noção de que se todo mundo procurar fazer o melhor para si, a soma será o melhor para todo mundo. Só que isso não funciona para o uso de recursos naturais. Porque você fazer o melhor, você maximizar o benefício para si, a soma dessas maximizações não será o máximo benefício para todos. Pelo contrário, provavelmente ela gerará um impacto negativo, se não na sua geração, nas próximas gerações. Então, essa dualidade, que é a diferença entre você pensar o raciocínio e a decisão do indivíduo para o raciocínio e a decisão do interesse coletivo, é o que diferencia a nossa capacidade de fazer uma gestão mais ou menos sustentável. E por isso que existe governo e precisa ter instituições públicas. Porque as instituições públicas ou de interesse público, elas são o fiel da balança para garantir que as decisões dos indivíduos sejam colocadas determinados limites ou guidances, né, para ela, de tal forma que a soma de tudo isso coletivamente dê uma solução. Então, de uma forma super simples, por exemplo, quando a gente diz que tem que ter, numa cidade como São Paulo hoje, se você quer construir, você tem que garantir que 20% do terreno fique de área permeável, você está dizendo o seguinte, eu preciso ter esses 20%, interferir, né, no direito individual de cada um, para garantir que exista um raio da área permeável para todo mundo, para que não tenha enchente para todo mundo, certo? Então, aí a mesma coisa vale para você falar de uma fazenda. Por que existe o conceito de reserva legal no Brasil? Mas você está impedindo eu de usar a minha propriedade, eu sou obrigado a manter uma área de floresta. Não, é que você está... Se cada um for, né, condicionado a ter essas áreas, no coletivo nós vamos ter a área necessária suficiente para, por exemplo, garantir chuva para todo mundo, garantir, enfim, as condições que a gente precisa ter. Então, essa é a primeira questão. A segunda questão, e aí ela conecta muito com a questão da arte, por isso que eu falei sua arte salva antes, é pelo seguinte, embora a gente tenha todos os elementos, digamos, racionais para você, e se você tivesse a informação, você deveria fazer a escolha, que é a escolha racionalmente a melhor escolha a se fazer, tem zilhões, né, de publicações, e aí com todas as matizes científicas possíveis que mostram que a decisão humana ela é baseada 90% ou mais na emoção
do que na razão. A gente não decide, né? Nem o executivo do banco, na hora da mesa de operação para comprar ou não comprar a ação, no final das contas, a decisão dele, lá no fundo, é uma decisão de, por exemplo, né, de aversão ou não a risco, e aí isso é puramente emocional, né? Não é racional, ela tem uma questão que é emocional. Então, dito isso, qual é o nosso negócio? Nosso negócio é como é que a gente faz para interferir, não é interferir, talvez não seja melhor, mas para influenciar, para tocar, para lidar, né, com essa emoção, para que ela seja, para que no momento em que ela estiver atuando numa tomada de decisão, ela seja uma atuação que te leva a fazer as coisas que sejam mais sustentáveis, e por tabela ela lida com, né, conceitos de compaixão, de amor, enfim, todos os tipos de emoções que estão ligadas à forma como a gente toma a decisão. E aí, invariavelmente, a forma como a gente faz isso passa por esse outro lado nosso, né, que é o lado da arte, para tudo. Então, tá na literatura, tá na música, tá nas artes plásticas, vídeo, cinema, artes cênicas, fotografia, circo, né? Tem umas experiências super legais com circo, por exemplo, né, que são usadas para isso. Cartoon, quadrinho, tirinha, né? Luteria, fabricar instrumentos musicais. Tem uma série de coisas que estão ligadas com isso. E eu acho que, embora pareça, né, que são coisas assim que estão em espectros diferentes, elas estão muito mais próximas do que a gente imagina, e a gente deveria fazer essa conexão no dia a dia de uma forma muito próxima. Eu aprendi sobre isso, eu os deixei a luteria por último, porque eu aprendi a partir da luteria. Eu sempre me interessei muito pela música, pelos instrumentos e tal, e os instrumentos musicais têm uma ligação muito forte com o tema de floresta, porque a maior parte dos instrumentos musicais ao longo da história, elas são feitas com espécies raras, muitas vezes espécies que nem mais podem ser exploradas. Para dar alguns exemplos, né? O ébano, que é proibido hoje a exploração no mundo inteiro, é uma matéria-prima para você fazer, por exemplo, os clarinetes, para fazer a tecla preta do piano, né, que vai tocar. O marfim, né, do elefante, talvez os mais velhos já lembram disso, né, que o piano, as teclas, a parte branca do piano era feita de marfim, né, não tinha plástico, aquilo ali era o marfim mesmo, né. Ou o jacarandá da Bahia, que fazia a escala do violão, né, dos violões antigos, todos, o jacarandá da Bahia. O mogno, para fazer a lateral do violão, o corpo da guitarra. O pau-brasil, né, que até hoje é usado, né, para fazer arco de violino. Toda a arquetaria no mundo, né, ela é feita, assim, uma madeira de referência para fazer arco de violino é o pau-pernambuco, né, ou rosewood no Brasil e coisas do gênero, e que é uma arte, né, fazer um arco de violino é uma coisa assim sofisticadíssima e tal. E não pode ser plantado, né, tem que ser tem que ser a madeira do galho, não do tronco, porque a madeira do galho ela mexe ao longo da vida e aí ela gera um mecanismo de torção e tal que permite ela ter o ponto exato de vibrar, né, quando você põe lá a crina do cavalo, né, para fazer né, o instrumento funcionar. Então tem uma coisa muito forte com essa coisa das madeiras. E aí, quando eu comecei a minha vida profissional de engenheiro florestal, uma das primeiras coisas que eu trabalhei foi como é que a gente faz para poder ter essas espécies, que são as espécies usadas pela luteria, serem espécies que possam ser extraídas de forma sustentável. E aí tem uma ligação forte, que é a luteria é uma das formas de você dar o valor mais alto por peso de madeira, ou de qualquer um desses produtos. Então, assim, se você fizer um arco de violino, com 1 metro cúbico de pau-brasil, você consegue fazer $100 mil de arcos de violino. $100 mil. 1 metro cúbico de madeira, você faz $100 mil. Né? Se você vender 1 metro cúbico de madeira, se você conseguir $1.000, você tem que comemorar. Então, tem uma ligação que se eu consigo fazer ele sustentável, eu também conseguiria fazer a renda, né? No sentido contrário. Então, tinha essa... E aí a outra ligação é a ligação do que você produz com isso, né? O que você gera depois, qual é a arte que você gera em relação a isso. Então, eu
Então, eu acho que para várias coisas a gente deve fazer isso. Mas a ligação fundamental é a seguinte: a gente só consegue lidar com o tema de sustentabilidade, de conservação a longo prazo, quando você cria uma conexão que instala alguma coisa na sua emoção. Ela tem que criar alguma relação, seja de memória, seja de uma sensação física que você teve e tal. Tem que haver essa conexão, né? Então, hoje se fala muito, por exemplo, da reaproximação das crianças com a natureza. Aliás, tem até um outro documentário, né, que está agora rolando aí, que é Criança, eu acho que ele chama Criança e Natureza. E tem um livro também, né, que chama A Última Criança na Natureza, que é ótimo, que vem do inglês The Last Child in the Wild, que trata exatamente dessa história, né, de como que o distanciamento das crianças e adolescentes de hoje da natureza, ela cria uma série de distúrbios que já chegou ao ponto de ser descrito como uma doença, né? Que é o déficit de natureza. Parece piada, mas é verdade. Exige essa descrição, né? O déficit de natureza. O déficit de natureza tem impactos físicos, né, na saúde das crianças. Aí, esses livros falam bastante disso, mostrando a ciência disso, de como que isso gera um problema de obesidade, a depressão, ansiedade, problema de visão, né? Que são a falta de contato com a natureza, elas vão gerando uma série de problemas que são físicos mesmo. Mas o processo de estar em contato com a natureza, além dele fazer bem para a saúde, é ele que liga, que faz as conexões que tornam natural nas pessoas se preocupar com essa natureza, não com a natureza como uma coisa teórica, né? Em que você faz uma pesquisa no Brasil, você faz qualquer tipo de pesquisa que você faz no Brasil sobre quais são as principais questões ambientais que o brasileiro se preocupa tal, ele vai falar assim: o desmatamento na Amazônia. Que é uma coisa absurda, porque deveria ser o rio, né? Porque você está aqui na cidade, tem um rio passando aqui, com água podre, não sei o quê, e você não pensa na água, você vai pensar lá na floresta amazônica, uma coisa distante, que você nunca viu, nunca foi, etc. Então, como é que torna isso uma coisa mais concreta que te toque, né, no dia a dia? E aí, esse tocar é um tocar que está relacionado com criar essas conexões emocionais. E aí, de novo, tem o papel de todas as formas de arte, né? E que eu acho que são absolutamente assim primordiais. Então, que é essa conexão, né? Nós vamos reconectar com a natureza, é a forma como a gente vai ter uma ligação emocional o suficiente para que altere e impacte as nossas tomadas de decisão no dia a dia de qualquer um, do professor, do aluno, do empresário, do trabalhador, em qualquer coisa que você faça na sua vida, se torne natural você ter preocupações que estão ligadas, né, à forma como você lida com os recursos naturais. E aí, só para não ficar assim muito solto assim o que eu faço, né, hoje o principal projeto que eu desenvolvo, coordeno aqui, é um negócio chamado Mapa e Biomas. Que sempre aí vê uns mapas, aparecem na televisão e tal, não sei o que é. Mapiomas, né? O que a gente faz? A gente pega as imagens de satélite, de um satélite particular chamado Landsat, e que ele faz imagens a cada 15 dias de todos os pontos do planeta, desde 1985. Na verdade, tem imagens até desde a década de 70, mas assim, que tem a cada 15 dias, de qualquer lugar do mundo, desde 1985. Então, a gente pega essas imagens e cada pixel dessa imagem tem 30 por 30 metros. Então, como é que você fazia mapa até a gente começar esse projeto? Como é que normalmente você fazia mapa? Você pegava uma imagem dessa, como se fosse uma imagem de uma foto e tal, você botava em cima de uma mesa, né, ali para você olhar, e você interpretava isso. Podia ser interpretar na tela digitalmente, ou você interpretava desenhando, né? Assim, ó, essa feição aqui, esse pedaço aqui é uma floresta, esse aqui é uma agricultura, isso aqui é um pedaço de uma cidade, isso aqui é um rio, e assim desenhava e fazia mapa. É assim que se faz mapa tradicionalmente. Aí a gente reinventou a forma de fazer mapa, porque isso é um processo muito demorado e a gente precisava ter informação, a gente queria gerar informação sobre
a cobertura e o uso da terra no Brasil ao longo dos últimos 35 anos, como é que ele evoluiu. E como para você fazer nesse processo demorava mais de um ano para fazer um mapa de um ano, demorava mais de um ano, eu não conseguia fazer o processo histórico, eu só conseguiria fazer saltando uma quantidade de anos. E assim se faz no mundo inteiro. Então, lá em 2015, a gente desenvolveu uma tecnologia para fazer isso pixel por pixel. Então, em vez de eu tentar desenhar, né, as feições, eu ensino o computador a pegar um pixel e ele, a partir daquele pixel, ele dizer o que aquele pixel é. Aí depois eu junto todos os pixels e eu tenho a informação de cada ano. Então, para cada pixel, eu vou mostrando ele ano a ano o que ele é. E aí, inclusive, eu posso usar informação temporal, né? Que eu posso classificar um pixel, por exemplo, como floresta, todos os anos. Aí, se ele aparece lá na série temporal, lá ele aparece assim, floresta, 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 não floresta. Floresta, 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 não floresta. Floresta, floresta, floresta. Eu sei que esse pixel é um reflorestamento de eucalipto. Porque eu não consigo diferenciar na imagem do satélite se ele é uma floresta natural ou se ele é um eucalipto. Mas pela dinâmica dele no tempo, eu consigo adicionar uma informação que eu não tenho na imagem, né? Então, o que a gente faz é avaliar o espectro da imagem, né? Tem as várias bandas de imagens, né? O RGB, tem inflação infravermelho, etc. A gente usa essas bandas, usa onde ele está no espaço e usa onde ele está no tempo para recompor a história de ocupação e uso da terra no Brasil. E aí, quando a gente faz isso, a gente gera uma coisa, deixa eu mostrar aqui para vocês rapidinho, só uma única imagem, que seria... Peraí. Só para vocês entenderem o que eu estou falando, que é isso aqui, ó. Me diz se vocês estão enxergando aí. Então, é uma plataforma que você entra lá, isso aqui é a bacia do Xingu, né, lá em 1985. E, tipo assim, para entender assim, o verde aqui, esse verde mais escuro é floresta densa. Esse verde mais claro é uma floresta mais aberta. Esse marrom aqui, ó, é a Ilha do Bananal. E é uma região, digamos assim, de floresta mais... É um campus, né? Tipo uma savana misturado com água. O azul é a água, são os rios. Esse amarelo aqui são áreas de pastagem, já desmatado, né? Esse rosa aqui embaixo aqui é agricultura. E aí eu posso andar todos os anos, mas eu vou passar direto para o mapa mais atual, né? Então isso aqui é como é agora. Então você vê claramente um monte de mudanças acontecendo, né? Você vê que tudo aqui em volta, que era verdinho, né? Agora virou uma área de agricultura. Isso aqui é soja, a maior parte disso aqui é soja, pastagem aqui e tal. É na borda da Amazônia, né? E o que sobrou de floresta aqui, ó, é área indígena, né? E dá para contar várias histórias sobre isso, né? O que significa, né, você ter uma área indígena aqui no meio? Hoje a gente consegue mostrar, por exemplo, que a temperatura é 6 graus mais baixo dentro dessas áreas aqui do que fora, né? Que é uma coisa totalmente absurda, né? Que aqui do lado de cá chove mais do que do lado de cá. Por quê? Porque o vento se movimenta do lado daqui para lá. E quando ele passa por cima da área desse grande bloco de floresta, a floresta alimenta com umidade o ar. Então chove mais do lado de lá. Quanto é que vale o serviço que essa turma está fazendo aqui protegendo a floresta para garantir a chuva aqui? A decisão individual do cara aqui de desmatar e do cara aqui de desmatar foi a mesma. Só que a decisão, né, que foi tomada aqui de proteger está tendo um impacto positivo para o lado de cá. E a decisão de desmatar aqui tem um impacto negativo para quem está aqui. Então, bom, mas de qualquer maneira, a ideia é que essa aqui é uma plataforma que você pode ir chegando mais próximo, mais próximo, mais próximo, né? Até chegar no pixel, no quadradinho de 30 por 30. É como se você fosse chegando até a foto. Então, é uma coleção de 9,2 bilhões de pixels e cada pixel tem uma historinha. E você pode acessar a história de todos os pixels. E aí, então ele fica lá disponível. E aí você pode fazer coisas do tipo... Agora ele vai demorar um pouco para carregar, porque eu estava parado há muito tempo. Mas ele vai fazer coisas do tipo... Ah, quanto tem de floresta no município tal, no ano tal? E quanto tem agora? E você pode também, por exemplo, encontrar todas as transições, que é o que mudou. Então aqui eu estou comparando 85 com 2019. O que está em vermelho é que mudou perdendo floresta. O que está em verde mudou ganhando floresta, pixel por pixel. Então,
aqui tem margem para 1000 coisas, obviamente, que a gente faz de ciência. É assim que a gente identifica quanto desmatou, quanto recuperou, quanto que já desmatou daquilo que recuperou, por exemplo, né? Quanto que perdeu de superfície de água, quanto ganhou de superfície de água, quanto que aumentou as áreas urbanas, quanto que diminuiu as áreas de mineração e assim por diante, né? Ao longo desses 35 anos, e que está disponível, né? E agora, tem vários desafios. Um dos desafios para a gente é como é que a gente comunica essa história toda aqui de outras formas que não sejam simplesmente a gente dar esses dados. A gente é um provedor de dados hoje, né? Fornece dados para um monte de gente. Tem até um prêmio que a gente faz anualmente, que é o Prêmio Mapbiomas, para premiar trabalhos e ciência e tal que foi feito em relação a esses dados e tal. Mas tem um outro lado, né? Que é como a gente usa esse tipo de informação para poder gerar, tocar, né? A emoção das pessoas. Então. Tá joia, Tasso. Olha, eu tô vendo aqui se alguém se manifesta no chat. Acho que ninguém ainda propôs nenhuma pergunta. Eu acho que a gente se alongou um pouco hoje. Não sei se alguém quer fazer alguma pergunta. Alguém quer fazer alguma pergunta, gente? Eu vou fazer uma pergunta bem rápida e bem curta para o Tasso e para a Letícia. Que, Tasso, eu fiquei muito impressionada quando você falou, né, que a necessidade de reconectar e que as decisões são pela emoção. Mas ambos, né, tanto Letícia quanto você, usam a imagem de certa forma para emocionar. Então, por exemplo, Tasso, quando você mostra essa imagem, né, de 85 e de hoje, é um apelo emocional, não é? Você mesmo à distância, você enxergar essa mudança, não é uma forma de tentar conectar as pessoas individualmente para elas enxergarem uma mudança que de onde elas estão, elas não enxergam. E Letícia, também essa pergunta, né? Esse lado que você tenta tocar com a sua arte. Então, eu vou pedir para bem breve, assim, numa frase, vocês tentarem resumir isso. Se é através dessa imagem que você emociona as pessoas. Do meu lado, a gente não. Assim, embora o que a gente vai acabar provocando é isso, do ponto de vista prático, a gente propõe ter uma fonte de informação absolutamente confiável, né? Que você diga, essa é a realidade, e que ela possa ser, enfim, o dado em si possa fazer com que as pessoas se captem. Agora, a gente não trabalha, e é um problema mesmo, a gente até, antes desse call, eu estava conversando com a Márcia numa outra conversa aqui, a gente estava falando, e eu falei, uma das demandas que a gente teve de 2 dos nossos financiadores, um projeto grande, né? Envolve 20 instituições e tal, e uma das demandas que a gente teve foi assim, precisa ter uma estratégia de comunicação, porque a gente consegue lidar muito bem com a ciência, com os cientistas, com quem tem tomador de decisões na prática, então, tudo bem, eu quero saber qual é o número que eu tenho que usar, mas a reação que a gente tinha que provocar é uma reação que fosse o interesse, né, público, coletivo, pressionar a tomada de decisão com base nos dados que a gente tem. E para esse público, não é a questão dele saber o número certinho e tal, mas é ele ser tocado por aquilo que a gente está colocando. Então, acho que sim, deveria ser o nosso alvo final. Mas hoje, infelizmente, é bem... Tá aqui o número. Bom, da minha parte, eu acho que os meus trabalhos eles colocam um holofote sobre esses assuntos, não necessariamente emocionam em relação a essas problemáticas, porque eles não são descritivos e nem objetivos. Eles são sensoriais, eles são imagéticos, mas eles colocam e acabam colocando o holofote sobre esses lugares, sobre esses assuntos, e na medida que eu falo sobre esses trabalhos, acabam que esses assuntos vêm à tona, né? E eu posso também dar as minhas opiniões e transmitir um pouco da minha pesquisa fora, extra-campo, né? Extra o filme, a fotografia, sobre esses assuntos. Mas eu fiquei aqui com uma pergunta para o Tasso. Então, eu não sei se eu tenho tempo para fazer ela,
Mas eu, enfim, quando a Gal me chamou, pediu para eu te fazer uma pergunta, eu tinha pensado em fazer uma outra coisa relacionada com o aquecimento, com o degelo, né, que tem a ver com esses trabalhos. Mas agora, vendo os teus mapas e também depois assistindo um pouco o que tu falou, um assunto que tem me interessado muito é a agricultura regenerativa e como essas pessoas que estão na natureza, né, que seja o quintal paulista, né, que seja o agricultor familiar, que sentem a natureza assim, não choveu, não cresceu o negócio, né, não... Que realmente estão muito próximos da natureza. Eu acho que isso vai muito no que tu falou, né? Assim, a conexão da gente com a natureza é a que realmente sensibiliza. A gente aqui na cidade vendo as coisas é muito diferente da gente ir lá com o sol na cabeça, tendo que molhar um negócio, e aí o rio, a caixa d'água que termina a água e essas coisas. Então, como que vocês veem essas práticas que são mais tradicionais, mais familiares e da agricultura, como que isso poderia ser, talvez, essa porta de entrada, esse caminho de sensibilização das pessoas? E, paralelo a isso, existe tu deve saber que existe uma corrida da cidade para o campo, né? Então, as pessoas que têm mais dinheiro estão indo, comprando terreno, querendo ter sítio. Assim, a que ponto essa crise que a gente está vivendo, né, sanitária, vai fazer com que talvez, né, exista, assim, pela proximidade com a natureza e com o isolamento, existe essa sensibilização, e como que, então, essa agricultura mais familiar poderia colaborar com realmente a regeneração dessas áreas, e etc. Uhum. Tem umas coisas interessantes, só para os números assim que são legais, né? Se você pegar a área plantada no Brasil hoje, né, a área de agricultura, não falando nem de pastagem, mas de agricultura, dá mais ou menos uns 70 milhões de hectares, né, um pouco menos de 10% do país é cultivado, né? Alimento, né, aquilo que vira alimento, provavelmente a gente está falando aí 20% disso. Né? A gente cultiva a terra para produzir cana-de-açúcar, que vai principalmente para fazer biocombustível, então é para a geração de energia. A gente cultiva soja, que 80% vira alimentação animal. A gente não cultiva soja para produzir algum alimento, a gente cultiva soja para alimentar porco, porco e gato também, etc. A gente cultiva milho, também não é para a gente comer o milho, a gente cultiva milho para virar ração. Né? Então, a gente tem uma questão hoje que a agricultura não é uma agricultura de produção de alimentos, mas de produção de biomassa e proteína para alimentar outra proteína que a gente vai comer depois, talvez, como proteína lá no final das contas. Né? Então, a nossa questão para a agricultura regenerativa ela tem que lidar com... espera só um pouquinho, gente. Deixa eu só... A minha filha que voltou aqui, preciso dar a chave para ela. Deixa eu pegar. Espera só um segundo. Coisas que acontecem quando a gente trabalha em casa, né, gente? A vida não para. Então, assim, o que a gente tem é isso, né? Então, como é que a gente faz o regenerativo, né? Então, assim, a gente tem... a agricultura regenerativa não é necessariamente as práticas tradicionais, tal. Tem práticas muito modernas, na verdade, que são hoje a agricultura regenerativa, né? O princípio da agricultura regenerativa é você aumentar a vida no solo, é basicamente isso. Tipo, em resumo da história, fazer práticas que permitem você aumentar a vida no solo. Né? Então, tem um documentário ótimo, né? O Kiss the Ground, né? Também está no Netflix aí. Assistam todo mundo, que basicamente fala sobre isso, né? Sobre como a gente fazer agricultura regenerativa. E ele toca nesses assuntos também, mas assim, basicamente a gente está nesse tema. E aí a gente vai fazer a regeneração dos solos
em larga escala, não por causa da agricultura, porque, como eu falei, a agricultura, não porque a gente vai produzir alimentos de uma forma, mas porque a gente vai gerir os solos de uma forma diferente. E onde vai estar isso? Onde vai estar o breakthrough, né, que vai viabilizar isso? É uma diferença, é uma mudança de dieta. Né? O mundo vai se tornar muito rápido vegetariano, ou próximo do vegetariano, né? Por uma série de motivos, mas o principal deles é porque as proteínas feitas a partir de plantas, com sabor, gosto, tudo igual né, ao que é feito com proteína animal, ele será muito, mas muito mais barato do que as proteínas. Mas é muito, assim, não tem... Porque você produz por área muito mais, mas muito mais na forma de vegetal do que animal. E é muito mais fácil de produzir e tal. E você pode produzir de forma vertical e tal. Então, muito antes do que a gente imagina, a gente vai ter esse shift, né? Que é você ter rapidamente a gente consumir, passar a consumir mais vegetais, né? Essa é a primeira coisa, que vai economizar muita terra. A maior parte da terra dedicada à produção de comida no mundo é dedicada à pecuária, à produção de animais, e não à produção de alimentos vegetais. E daquilo que você cultiva, a maior parte é cultivar para alimentar animal. Esse aqui é o nosso dilema que a gente vive, certo? Então, essa é a primeira coisa. E a segunda coisa é que a produção de alimentos está vindo para a cidade. É uma coisa meio um contrassenso, certo? Você fala assim, pô, mas espera aí, as pessoas estão querendo ir para o campo, e é verdade, né, o que a Letícia falou. A gente vê isso nos Estados Unidos, tem muito isso, né? Que as pessoas estão voltando para comprar as propriedades no campo. Para produzir, não. Eles estão comprando porque eles querem voltar para a natureza. Né? É uma coisa meio louca, né? A história do cara do peixe, né? Do pescador. Fica lá pescando, tal, aí chega um cara lá e fala, pô, meu, pesca mais aí, em vez de pescar só para hoje, pesca para você já poder vender amanhã e tal. Não. Mas é para quê? Não, porque aí depois você faz um frigorífico. Daí você cria uma rede de supermercado, aí você cria uma rede, cria uma super empresa, aí o pescador vai, depois faz o quê? Depois você tira férias e vai pescar. Então, é isso, né? A gente tá voltando, né? Então, toda a sensação, né, de você pensar o lugar paradisíaco, né? O paraíso, o que é o paraíso? O paraíso, né? Qualquer imaginário, as cachoeiras, as florestas lindas, as ravinas no campo, né? Ninguém pensa o paraíso, um monte de prédio, né, na cidade com o rio sujo, né? Então, e por que a agricultura vai para a cidade? Porque é a mesma coisa. A gente descobriu que você fazer agricultura tecnificada no meio urbano é o jeito mais simples, barato e menos custoso do ponto de vista de emissões e tal, para você fornecer alimento rapidamente. Então, aqui do lado de casa, eu estou no meio de Pinheiros, né? Aqui perto do Lago da Batata, a um quarteirão de casa tem um negócio chamado Cubo. É uma produção de verdura, de alface, não sei o que e tal, dentro de um prédio, que tem o quê? 1/4 de hectare, né? Porque é o tamanho da área, nem isso, é uma área ridiculamente pequena, 20 por 20 metros, algo parecido, só que ele produz o alimento em bandejas, né? Que sobem até o teto. E consome 0 de água, né? Quer dizer, o consumo é direto ali, o ciclo fechado, só com os nutrientes que precisa, 0 de agrotóxicos, né, de qualquer contaminação química, não tem transporte, a maior parte dos alimentos são perdidos no transporte, a gente consome menos de 40% do alimento que foi produzido no campo, chega à nossa mesa, está tudo ali, né, ali ele já composta o que não aproveitou, ele já composta ali mesmo. Então, o futuro da alimentação está ligado a essa coisa, a gente comer mais vegetais e a gente produzir de forma mais concentrada, com menos inputs externos, e ter uma quantidade vasta de áreas que poderão ser recuperadas e trazer de volta para o ambiente natural. Parece uma coisa totalmente sonhática, assim, né? Mas eu acho que ela é perfeitamente factível e compatível com esse futuro sustentável que a gente pode imaginar. Mas, Tasso, quando tu fala recuperar esses lugares, é plantar árvore? Não é só árvore, porque tem um monte de coisa, né? Os ambientes são muitos, né? Aliás, é uma coisa interessante, né? A gente fala assim, recuperar, né? Se você juntar todos os projetos de recuperação ambiental, florestal que tem no Brasil, não deve dar 1 milhão de hectares. Né? O Brasil tem 800 milhões de hectares, 850 milhões de hectares. Então, você está falando uma fraçãozinha bem pequenininha, né?
Mas se você ver quanto que tem de áreas em regeneração no Brasil, chega a 50 milhões de hectares. Ou seja, tem muito mais área recuperando do que o que a gente planta. Porque a natureza é muito mais eficiente que a gente. Se você largar uma área, ela começa a crescer. No documentário lá do David, né, o que é a sacada do documentário? Ele começa e termina em Chernobyl, mostrando que, mesmo em Chernobyl, né, com naquele troço, tudo contaminou, que ninguém pode lá, a floresta foi lá e tomou, o negócio foi tomado. A gente viu agora na crise, certo? Que, né, se a gente sai, a natureza volta, digamos assim. Né? O problema somos nós. Então, a solução para esse problema é a gente deixar a natureza operar. Mas a gente pode ajudar ela a operar no seguinte sentido, que a gente tornar, que a gente chama de paisagens hiperprodutivas. Então, se eu simplesmente deixar a floresta crescer, ou a vegetação voltar, né, num cerrado voltar ao cerrado, etc., ou no Pantanal, que não seria a vegetação florestal, mas seria o retorno da vegetação, vai voltar rapidamente no Pantanal. O que não vai voltar são os animais, que vai demorar mais. Mas se você só deixar isso acontecer, ele vai ter o seu tempo para acontecer. Mas se eu quiser maximizar o benefício social, econômico e ambiental dessas áreas, aí eu vou interferir nela. E eu vou interferir para acelerar o processo. Então, por exemplo, lá no Xingu, você poderia simplesmente largar as áreas e recuperarem. O que eles inventaram? Inventaram um jeito de você fazer um negócio que eles chamam de muvuca. Os indígenas coletam sementes de várias espécies, eles fazem um mix dessas espécies, umas 100 espécies para plantar, lindo assim, todas as espécies. Só que é uma muvuca meio organizada, que diz assim, olha, na minha área aqui eu gostaria de ter frutíferas, eu queria também ter um pouco de açaí, um pouco de não sei o que lá, tal. Então eu boto na minha muvuca aquela quantidade que eu quero das coisas, e aí eu espalho naquele hectare, vai crescer tudo junto, mas eu estou maximizando, né, o benefício que eu estava esperando para aquela área. Então, eu diria que é isso, né? A recuperação ela pode se dar totalmente natural, que a gente simplesmente deixar a natureza aí, ou pode ser com maior interferência se a gente quiser maximizar os benefícios, né? Esse é um pouco da coisa. E, aliás, até falando uma ligação com isso, você falou do experimento lá de Marte, né? Da coisa porque ele não é nenhum experimento muito louco, não. Na verdade, ele é uma coisa que hoje em dia é o tema, né? Quer dizer, como que, se a gente for mesmo fazer o processo em Marte, o que a gente tem que fazer? Porque tem a concentração de CO2 na atmosfera de Marte é muito alta, né? É diferente daqui, né? Aqui, a nossa atmosfera é oxigênio e nitrogênio, basicamente só isso, só tem nitrogênio e oxigênio. Todo o resto é menos de 1%. Então, aliás, a maior parte é nitrogênio. Quando você vai para lá, não, a maior parte é CO2. Então, como é que você faz? Né, em tese seria bom, né? Porque a planta precisa de CO2. Mas em excesso intoxica também. Então, tipo, vai ter porque elas respiram também, né? Então, uma das coisas que me chamou a atenção nisso é o seguinte, que eu acho que é o papel da ficção científica, né? Se você olhar todos os grandes inovadores, aliás, os principais inovadores que a gente tem hoje, né, do nosso século, né? Eu fiz a brincadeira antes da gente começar o nome lá da filha do Elon Musk, né? O Elon Musk digamos assim, é o protótipo das maiores inovações hoje, porque ele pensa muito forte fora da caixinha, mas aí tipo assim, a coisa que dá uma confusão na cabeça de todo mundo é a seguinte: ele é a pessoa que, se você pensar, mais usa, né, os fundamentos da ciência básica ao extremo. Né? Ele sempre fala assim, come back to the basics. Né? Por que um foguete vai pousar em pé? Todo mundo diz que é impossível, ele fala assim, não, o foguete pode pousar, porque fisicamente é uma coisa que está caindo, eu posso fazer o contrabalanço e eu posso pousar ele. Qual é o problema? A questão é conseguir um jeito de... Então, não só fez pousar, que ninguém acreditava que ele poderia fazer. Então, quando ele falou que queria pousar o foguete, falou para ele, você vai pousar ele no oceano. Porque se você tentar pousar aqui na Terra e der errado, vai explodir tudo. Não, pousa no oceano. Então, o problema dele não era só pousar. Ele tinha que fazer o bicho pousar dentro de um barco, se movendo no oceano. Está descendo a 10 mil quilômetros por hora, e ele tinha que chegar, abrir as perninhas e pousar. Mas isso é tudo louco, certo? 5 anos depois estava pousando, já pousou 70, está chegando no 100º foguete que vai pousar, e virou o novo benchmark. Agora pensa isso era a ciência ao seu extremo, certo? Pegar o básico da física de materiais para poder dizer que dá para fazer. Só que o que inspira ele,
E o que faz ele pensar essas potenciais soluções, se você olhar, inclusive as referências que ele tem, né, são de 3 livros de ficção científica, dos mais básicos dos anos 60 e dos anos 70, tá certo? Por quê? Porque a ficção científica, ela é a forma de você projetar a ciência, né, projetar o que o conhecimento humano poderia saber, você projetar ele lá na frente. É como que ele criasse um alvo para você chegar lá. E nenhuma ficção científica é pura imaginação. Todo livro de ficção científica é a junção do que melhor se sabia sobre a ciência naquele momento e uma projeção daquilo que a gente poderia fazer com ela. Então, pode olhar, né, a inspiração das maiores inovações existentes atualmente, elas estão descritas na ficção científica. Então, a ficção científica, eu entendo ela como uma forma, né, de pensar na ficção científica que é arte, né, porque é uma forma de expressão, ela tem uma conexão muito forte, mas muito forte com tudo que a gente faz de inovação hoje no planeta. Né? Gente, muita coisa, né? A gente está na 4ª conversa hoje e o assunto é sempre inesgotável e acho que a gente sempre tem muita coisa para falar e é muito legal sempre ver que na arte, na ciência, enfim, nesses campos distintos de atuação, o diálogo é sempre muito mais fértil do que o que a gente imaginava. Queria agradecer a presença de todos e todas. Muito obrigada, Tasso, por toda a contribuição. Letícia, muito obrigada também por compartilhar o teu trabalho do ponto de vista do processo, que é muito legal sempre te ouvir, ver teus trabalhos. A gente continua a série na semana que vem com a Dulcineia Catadora, que é um coletivo, e com a Ana Maria Meira, que é outra ambientalista, sempre às 5 da tarde. E é isso, gente. Muito obrigada. Muito obrigada pela conversa. Tchauzinho. Tchauzinho. Valeu, Tchau, gente. Obrigada. Tchau, tchau.